Capítulo 17. Visitada. O calor me atingiu primeiro, como uma parede de vapor. O ar espesso e úmido rolou sobre mim e orvalhou minha pele. Minha boca se abriu automaticamente quando busquei respirar o ar de súbito mais denso. O cheiro era mais forte que antes. A mesma ponta metálica que grudava em minha garganta e deixava o gosto na água aqui. O murmúrio indistinto de vozes baixas e sopranos parecia sair de todos os lados, ecoando nas paredes. Estreitei os olhos através do redemoinho de umidade, tentando compreender de onde vinham as vozes. Era claro aqui. O teto era deslumbrante, como na grande câmara, mas muito mais próximo. A luz dançava no vapor, criando uma cortina tremiluzente que quase me cegava. Meus olhos lutavam para se ajustar e, em pânico, apertei a mão de Jeb. Fiquei surpresa, porque o murmúrio estranhamente fluido não reagiu de modo algum à nossa entrada. Talvez eles não pudessem nos ver tão pouco. É um pouco fechado aqui, disse Jeb, em tom de desculpa, abanando o ar diante do rosto. A voz dele estava descontraída em tom de conversa, mas foi alto bastante para me sobressaltar. E o murmúrio continuou, indiferente à sua voz. Não que eu esteja me queixando, continuou. Se este lugar aqui não existisse, eu teria morrido várias vezes. Na primeira vez que fiquei preso nas cavernas, é claro. E agora, a gente jamais poderia se esconder aqui sem ele. Sem um esconderijo, todos estamos mortos, não é mesmo? Ele me cutucou com o ombro, num gesto cúmplice. Extremamente conveniente a maneira como é arranjado. Eu não poderia tê-lo planejado muito melhor se eu tivesse esculpido eu mesmo em massinha. Sua risada limpou uma brecha na bruma e vi a sala pela primeira vez. 2 rios cruzavam o espaço úmido da cúpula alta. Era esse o alarido que enchia meus ouvidos. A água escorrendo sobre e sob as pedras vulcânicas. Jeb falava como se estivéssemos sozinhos, porque nós estávamos. Na verdade, era somente um rio e um pequeno córrego. O córrego estava mais perto, uma faixa de prata rasa e engalanada pela luz acima, correndo entre margens baixas de pedras, pelas quais pareciam ameaçar transbordar constantemente. Um sussurro feminino agudo ronronava de suas ondulações suaves. O gorgolejo baixo, masculino, vinha do rio, assim como as nuvens espessas de vapor que subiam dos buracos escancarados no chão, junto da parede oposta. O rio era negro, submerso sob o chão da caverna, exposto por vastas erosões arredondadas ao longo da extensão da câmara. Os buracos pareciam obscuros e perigosos, mal dando para ver o rio precipitar-se com um ímpeto rumo a um destino invisível e insondável. A água parecia tremeluzir, tal era o calor e o vapor que produzia. O ruído que fazia também era parecido com o da água fervente. Do teto pendiam algumas estalactites compridas e estreitas, gotejando para as estalagnites abaixo de cada uma delas. 3 tinham se encontrado, formando finas colunas negras entre os 2 corpos de água corrente. É preciso ter cuidado aqui, disse Jeb. A corrente é forte na nascente quente. Se cair dentro dela já era. Já aconteceu uma vez. Ele abaixou a cabeça ao recordar-se, o rosto sombrio. Os rápidos redemoinhos negros do rio subterrâneo tornavam-se subitamente horríveis para mim. Imaginei ser apanhado em suas correntes escaldantes e estremeci. Jeb pôs a mão de leve em meu ombro. Não se preocupe. Apenas preste atenção onde pisa e tudo ficará bem. Olhe, disse ele apontando para o extremo oposto da caverna, onde o córrego raso corria para dentro da caverna escura. A primeira caverna lá atrás é a sala de banhos. Escavamos o chão para fazer uma banheira boa e funda. Há horários para o banho, mas geralmente a privacidade não é problema. Lá é escuro como breu. O calor no local é muito parecido com o vapor daqui,
mas a água não queima como na nascente quente. Há outra caverna depois dela, através de uma fissura. Aumentamos a entrada até um tamanho confortável. A peça é o mais longe que podemos ir seguindo a corrente. Ela mergulha no subsolo ali. Então a gente arrumou a câmara para ser a latrina, conveniente e higiênica. A voz dele tinha assumido um tom condescendente, como se sentisse o crédito das criações da natureza lhe fosse devido. Bem, ele tinha descoberto e melhorado o lugar. Suponho que um pouco do orgulho fosse justificável. Não gostamos de gastar pilhas e baterias, então a maioria de nós conhece de cor o chão aqui. Mas como é a sua primeira vez, poderá achar o caminho com isso. Jeb tirou uma lanterna do bolso e estendeu-a. Vê-la me lembrou do momento em que ele me encontrara morrendo no deserto, quando examinara meus olhos para saber o que eu era. Não sei por que a recordação me entristeceu. Não tenha nenhuma ideia louca de que talvez o rio possa levá-la para fora daqui ou algo assim. Uma vez que vai para o subsolo, a água não volta mais, avisou-me ele. Como parecesse que ele estava esperando algum tipo de reconhecimento de seu alerta, concordei com a cabeça uma vez. Peguei a lanterna na mão dele lentamente, cuidando para não fazer nenhum movimento que pudesse surpreendê-lo. Ele deu um sorriso encorajador. Segui as instruções rapidamente. O som da água corrente não estava tornando meu desconforto nada mais fácil de aguentar. Eu me senti muito estranha longe da vista dele. E se alguém tivesse se escondido nessas cavernas, prevendo que eu acabaria vindo até aqui? Escutaria Jeb e... Escutaria Jeb a refrega acima da cacofonia dos rios? Varri a sala de banhos com a lanterna, procurando qualquer sinal de emboscada. As bizarras sombras tremiluzentes que ela fez não foram nada reconfortantes, mas não encontrei nenhuma substância para meus medos. A banheira de Jeb tinha mais o tamanho de uma pequena piscina e era negra como tinta. Sob a superfície, uma pessoa ficaria invisível enquanto pudesse segurar a respiração. Corri pela fina fissura nos fundos da câmara para fugir de minha imaginação. Longe de Jeb, quase me deixei dominar pelo pânico. Não estava conseguindo respirar normalmente. Mal podia ouvir por cima do barulho do pulso acelerado através de meus ouvidos. Eu estava mais correndo que andando ao fazer o caminho de volta para a sala dos rios. Encontrar Jeb parado ali, ainda na mesma atitude, ainda sozinho, foi como um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Minha respiração e meu pulso se acalmaram. Por que esse humano maluco era capaz de me confortar tanto? Eu não podia entender. Vai ver, era como Melanie tinha dito. Tempos desesperados. Nada mal, não é? Perguntou, um sorriso de orgulho no rosto. Concordei uma vez e devolvi a lanterna. Essas cavernas são uma grande dádiva, disse quando começamos a voltar rumo ao corredor escuro. Não poderíamos sobreviver num grupo como esse sem elas. Magnolia e Sharon estavam se dando muito bem, surpreendentemente bem lá em Chicago, mas estavam abusando da sorte, escondendo-se a dois. É muito bom ter uma comunidade outra vez. Faz eu me sentir francamente humano. Ele tocou meu cotovelo outra vez, uma vez mais, ao subirmos a tosca escadaria. Sinto muito pelas acomodações em que colocamos você. Foi o lugar mais seguro em que consegui pensar. Estou surpreso de aqueles rapazes terem encontrado tão rápido. Jeb deu um suspiro. Bem, Kyle está realmente motivado, mas suponho que no final tudo vai dar certo. Tomara também que se habitue com a maneira como as coisas serão. Talvez possamos achar alguma coisa mais confortável para você. Vou pensar nisso. Enquanto eu estiver com você, pelo menos não precisa ficar enfiada naquele buraco apertado. Pode ficar comigo no corredor se preferir. Embora com Jared, a voz dele minguou. Ouvi maravilhado as suas palavras de desculpas.
Era muito mais gentileza do que eu havia esperado, mais compaixão do que eu pensava que essa espécie fosse capaz de mostrar para com seus inimigos. Afaguei levemente a mão em meu ombro, tentando exprimir que eu estava compreendendo e não iria criar problemas. Eu tinha certeza de que Jared preferia que eu ficasse longe da vista. Jeb não teve problemas para traduzir minha comunicação sem palavras. Boa garota, disse ele. De algum modo, vamos acertar tudo. Doc pode se concentrar em curar só humanos. Você é muito mais interessante e viva, eu acho. Nossos corpos estavam próximos bastante para ele poder me sentir tremer. Não se preocupe, Doc não vai incomodá-la. Eu não conseguia parar de tremer. Jeb só podia me dar esperanças agora. Não havia nenhuma garantia de que Jared não fosse decidir que meu segredo era mais importante que o corpo de Melanie. Eu sabia que um tal destino me faria querer que Ian tivesse sido bem sucedido na noite passada. Engoli em seco, sentindo a contusão que parecia varar meu corpo até as paredes internas de minha garganta. Você nunca sabe quanto tempo vai ter, dissera Melanie tantos dias atrás, quando o mundo ainda estava sob controle. As palavras dela ecoaram em minha mente quando entramos de novo na grande câmara, a praça principal da comunidade humana de Jeb. Estava cheia como na primeira noite, todos ali para cravar em nós os olhos que ardiam raiva e traição ao olharem para ele, e de assassínio quando olhavam para mim. Olhei para baixo, para a rocha sob meus pés. Com o canto dos olhos, pude ver Jeb empunhando novamente a arma. Era apenas uma questão de tempo, certamente. Dava para sentir a atmosfera de ódio e de medo. Jeb não poderia me proteger por muito tempo. Foi um alívio espremer-me de volta pela fissura estreita, olhar adiante para o labirinto sinuoso e negro e para meu apertado esconderijo. Lá eu podia ter esperança de ficar sozinha. Atrás de mim, uma sibilação cheia de ódio, como um ninho de cobras atiçadas, ecoou na grande caverna. O som me fez querer que Jeb me levasse pelo labirinto num ritmo mais rápido. Jeb riu de maneira disfarçada. Quanto mais eu ficava perto dele, mais ele parecia estranho. Seu senso de humor me confundia tanto quanto suas motivações. Isso aqui vira um tédio às vezes, sabia? Murmurou ele para mim ou para si mesmo. Quando eles pararem de ficar nervosinhos comigo, talvez compreendam que gostam da agitação que estou proporcionando. Nosso caminho no escuro começou a dar voltas como uma serpentina. Não parecia nada familiar. Talvez ele tenha tomado um trajeto diferente para me manter perdida. Parecia que estava levando mais tempo do que antes, mas finalmente pude ver a tênue luz da lâmpada brilhando no chão depois da próxima curva. Eu me aprumei, perguntando-me se Jared estaria lá novamente. Se estivesse, sei que estaria zangado. Eu tinha certeza que ele não aprovaria o fato de Jeb ter me levado para um passeio pelo terreno, não importa quanto isso fosse necessário. Assim que contornamos o canto, pude ver que havia uma figura afundada contra a parede ao lado da lâmpada, projetando uma sombra comprida em nossa direção. Mas obviamente não era Gerald. Minha mão apertou o braço de Jeb, um espasmo instintivo de medo. E então, realmente olhei para a figura que esperava. Era menor que eu. Foi quando percebi que não era Jared. E magra, pequena, mas também alta e forte. Mesmo à luz baça da lâmpada azul, pude ver que sua pele ganhara um tom castanho escuro, de tão queimada de sol, e seus sedosos cabelos pretos lhe caíam bem despenteados abaixo do queixo. Meus joelhos dobraram. Minha mão, agarrada em pânico ao braço de Jeb, firmou-se em busca de apoio. Santo Deus! Exclamou Jeb, obviamente irritado. Ninguém consegue manter um segredo mais de 24 horas nesse lugar. Droga! Já está começando a encher. Bando de fofoqueiros. A voz dele definhou num murmúrio. Eu nem sequer tentei entender o que ele estava dizendo. Estava presa na mais violenta batalha de minha vida, de todas as vidas que eu já havia vivido. Podia sentir Melanie em cada célula de meu corpo,
Minhas terminações nervosas formigavam, reconhecendo a presença familiar dela. Meus músculos se contraíram, antecipando sua intrusão. Meus lábios tremiam, tentando abrir-se. Eu me inclinei para o garoto à parede, meu corpo a tender-se, porque meus braços não o fariam. Melanie tinha aprendido muita coisa nas poucas vezes em que eu cedera ou perdera meu comando para ela e tive que lutar de verdade contra ela. Tão intensamente que um suor adicional começou a porejar na minha testa. Mas eu não estava morrendo no deserto agora. Tampouco estava fraca e entorpecida ou fora apanhada desprevenida pela irrupção de alguém que eu considerava desaparecido. Eu sabia que aquele momento poderia chegar. Meu corpo era resiliente, curvara-se rápido. Eu estava forte outra vez. O vigor de meu corpo deu vigor a meu controle e a minha determinação. Eu a afugentei de meus membros, expulsei-a de todas as posições que ela encontrou, empurrei-a de volta para os recessos de minha mente e acorrentei-a lá. A rendição dela foi repentina e total. Ah, suspirou ela, e foi quase um lamento de dor. Assim que venci, senti-me estranhamente culpada. Eu já sabia que ela era mais uma hospedeira resistente que tornava a vida desnecessariamente difícil. Nós nos tornáramos companheiras, até confidentes durante nossas últimas semanas juntas, desde que a buscadora nos unira contra um inimigo comum. No deserto, com o facão de Kylie sob minha cabeça, eu ficaria feliz porque eu precisava morrer. Não seria eu a matar Melanie. Já então, ela era mais que um corpo para mim. Mas agora, ela parecia algo além disso. Eu lamentava tê-la feito sofrer. Era necessário, porém, e ela não parecia compreendê-lo. Qualquer palavra errada que disséssemos, qualquer ação insuficientemente considerada, significaria execução sumária. As reações dela eram idôneas e emocionais demais. Ela nos colocaria em maus lençóis. Você deve confiar em mim agora, disse-lhe. Só estou tentando nos manter vivas. Sei que você não quer acreditar que os humanos possam nos fazer mal. Mas é o Jamie, sussurrou ela. Ela ansiou pelo garoto, com uma emoção tão forte que amoleceu meus joelhos outra vez. Tentei olhar para ele imparcialmente. O adolescente de rosto taciturno, afundado contra a parede do túnel, de braços fortemente cruzados sobre o peito. Tentei enxergá-lo como um estranho e planejar minha resposta, ou ausência de resposta, conforme os acontecimentos. Tentei, mas fracassei. Ele era Jamie, ele era bonito, e meus braços, os meus, não os de Melanie, desejavam ardentemente abraçá-lo. Lágrimas encheram meus olhos e escorreram pela minha face. Tudo o que eu podia esperar é que fosse invisível à luz fraca. Jeb, disse Jamie. Uma saudação áspera. Seus olhos passaram rapidamente por mim. A voz dele era tão grave. Poderia ele estar assim tão maduro? Compreendi, com uma pontada dupla de culpa, que tinha acabado de perder seu 14º aniversário. Melanie tinha me mostrado o dia, e eu vi que era o mesmo do primeiro sonho com Jamie. Ela havia se esforçado tanto o dia inteiro para manter a dor só para si, para anuviar suas memórias de modo a proteger o garoto, que ele aparecera em seu sonho, e eu enviara um e-mail para a buscadora. Estremeci então, sem acreditar que tinha sido tão insensível. O que está fazendo aqui, garoto? Perguntou Jeb. Por que não me contou? Retrucou Jamie. Jeb ficou em silêncio. Foi ideia do Jared? Pressionou Jamie. Jeb deu um suspiro. Tá certo, então você sabe. Que bem isso lhe faz, hein? Só queríamos me proteger? Interrompeu ele aborrecido. Quando ele ficara assim tão amargo? A culpa era minha? Claro que era. Melanie começou a soluçar em minha cabeça. Seu pranto era perturbador, alto. Fazia as vozes de Jeb e Jane soarem mais longe.
Tá legal, Jamie. Então você não precisa de proteção. O que você quer? Essa capitulação rápida pareceu desconcertar Jamie. Seus olhos dardejaram entre o rosto de Jeb e o meu, enquanto ele pelejava para encontrar um pedido. Eu quero falar com ela. Com aquilo, disse finalmente. A voz dele ficava mais alta quando ele estava inseguro. Ela não é de falar muito, disse Jeb, mas se quiser pode tentar, garoto. Jeb tirou meus dedos de seu braço com dificuldade. Quando se livrou, virou as costas para a parede mais próxima, encostando-se nela e se acomodando no chão. Ele se instalou ali mesmo, remexendo-se até encontrar uma posição confortável. A arma permaneceu equilibrada em seu colo. Ele se refestelou encostado à parede e seus olhos se fecharam. Em segundos parecia estar dormindo. Fiquei onde ele me deixou, tentando manter meus olhos longe do rosto de Jamie e fracassando. Jamie ficou surpreso outra vez pela quiescência fácil de Jeb. Ele ficou observando o velho homem recostar-se no chão de olhos arregalados, o que o fez parecer mais jovem. Após alguns minutos de perfeita imobilidade de Jeb, Jamie voltou a olhar para mim e seus olhos se estreitaram. O modo como me fitou, zangado, lutando para ser corajoso e maduro, mas também mostrando medo e dor tão claramente em seus olhos negros. Fez Melanie soluçar ainda mais alto e meus joelhos tremerem. Em vez de me arriscar a outro colapso, andei devagar para a parede do túnel na frente de Jeb e escorreguei para o chão. Abracei minhas pernas dobradas, tentando ficar tão pequena quanto possível. Jamie me observou com os olhos cautelosos e então deu 4 passos lentos adiante até parar acima de mim. Seu olhar voou para Jeb, que não se mexera nem abrir os olhos, e então Jamie se ajoelhou ao meu lado. Seu rosto ficou subitamente intenso, e isso fez com que ele parecesse mais adulto do que qualquer outra expressão até então. Meu coração palpitou pelo homem triste no rosto do garotinho. Você não é a Melanie, disse ele em voz baixa. Era mais difícil não falar com ele, porque quem queria falar. Em vez disso, após uma breve hesitação, balancei a cabeça. Você está dentro do corpo dela, então? Outra pausa, e concordei com um gesto. O que aconteceu com o rosto dela? Encolhi os ombros. Não sabia com o que meu rosto haveria de estar parecendo, mas podia imaginar. Quem lhe fez isso? Pressionou ele. Com um dedo hesitante, ele quase tocou o lado de meu rosto. Fiquei parada, sem ser impelida a evitar aquela mão. Tia Meg, Jared e Ian, listou Jeb com uma voz enfadada. Nós dois demos um pulo ao ouvir o som. Jeb não havia se movido. Seus olhos ainda estavam fechados. Ele parecia tão quieto, como se tivesse respondido à pergunta de Jamie dormindo. Jamie esperou um momento. Então se virou para mim outra vez, com a mesma expressão intensa. Você não é a Melanie, mas conhece todas essas memórias e tudo mais dela, não é? Concordei com a cabeça outra vez. Você sabe quem eu sou? Tentei engolir as palavras, mas elas escaparam pelos meus lábios. Você é Jamie. Não pude evitar a maneira como minha voz envolveu o nome como uma carícia. Ele piscou, surpreso de eu ter quebrado meu silêncio, então meneou a cabeça. Certo, sussurrou ele de volta. Nós dois olhamos para Jeb, que continuava quieto, e de volta um para o outro. Então você se lembra do que aconteceu com ela? Perguntou. Estremeci e concordei lentamente com a cabeça. Eu quero saber, sussurrou. Balancei a cabeça. Eu quero saber, repetiu Jamie. Os lábios tremiam. Não sou criança, diga-me. Não é agradável, falei baixinho, incapaz de impedir-me. Era muito difícil negar àquele garoto o que ele queria. Suas retas sobrancelhas negras se juntaram e se levantaram no meio sobre os grandes olhos. Por favor, murmurou ele. Eu dei uma olhadela para Jeb, mas
Achei que talvez ele estivesse olhando por entre as pestanas agora, mas não pude ter certeza. Minha voz foi suave como uma respiração. Alguém a viu entrando no local proibido. Eles souberam que havia algo errado. Chamaram os buscadores. Ele hesitou ao título. Os buscadores tentaram fazê-la se render. Ela fugiu deles. Quando a encurralaram, ela pulou no poço aberto de um elevador. Rechacei a memória de dor, e o rosto de Jamie ficou branco sobre o bronzeado. Ela não morreu? Sussurrou ele. Não. Nós temos curandeiros muito qualificados. Eles a restabeleceram rápido. Então me puseram nela. Esperavam que eu pudesse ser capaz de lhes dizer como ela tinha sobrevivido tanto tempo. Eu não tinha pretendido falar tanto. Minha boca cerrou-se. Jamie não pareceu ter notado meu lapso, mas os olhos de Jeb se abriram e se fixaram em meu rosto. Nenhuma outra parte dele se mexeu e Jamie não viu a mudança. Por que vocês não deixaram que ela morresse? Perguntou Jamie. Ele teve que engolir em seco. Um soluço ameaçava em sua voz. Foi ainda mais doloroso de ouvir, pois não era o som que a criança faz, assustada com o desconhecido, mas a angústia plenamente abrangente de um adulto. Foi duro não estender minha mão e colocá-la no rosto dele. Eu queria abraçá-lo contra mim e suplicar que não ficasse triste. Apertei as mãos em punhos e tentei me concentrar na pergunta dele. Os olhos de Jeb adejaram para as minhas mãos e de volta para o meu rosto. Não participei da decisão, murmurei. Ainda estava no tanque de hibernação, no espaço profundo quando aconteceu. Jamie piscou outra vez, cheio de surpresa. Minha resposta nada tinha a ver com o que ele esperava, e eu pude vê-lo debater-se com alguma nova emoção. Olhei para Jeb. Seus olhos brilhavam de curiosidade. A mesma curiosidade, embora mais cautelosa, se impôs a Jamie. De onde você estava vindo? Perguntou. Apesar de mim, sorri a seu interesse relutante. De longe, outro planeta. Qual era? Começou ele a perguntar, mas foi interrompido por outra pergunta. Que porcaria é essa? Gritou Jared para nós, paralisado de ódio no ato de circundar a esquina no fim do túnel. Pô, Jeb, a gente concordou em não. James saltou sob os pés. Jeb não me trouxe aqui, mas você devia ter trazido. Jeb deu um suspiro e se levantou devagar. Enquanto se erguia, a arma rolou de seu colo para o chão. Ela veio parar só alguns centímetros de mim. Eu me afastei constrangida. Jared teve uma reação diferente. Ele deu um bote na minha direção, cobrindo a distância do corredor em poucas passadas compridas. Eu me recolhi à parede e cobri meu rosto com os braços, espreitando entre os cotovelos. Eu o vi pegar depressa a arma no chão. Está tentando nos matar? Quase gritou ele para Jeb, empurrando a espingarda no peito do ancião. Acalme-se, Jared, disse Jeb com a voz cansada. Ele pegou a arma com uma das mãos. Ela não tocaria nesta coisa, mesmo que eu a deixasse aqui com ela, sozinha a noite inteira. Você não consegue ver isso? Ele espetou o cano da arma na minha direção e eu me encolhi. Ela não é uma buscadora, essa aí. Cale-se, Jeb, apenas fique calado. Deixe-o em paz, gritou Jamie. Ele não fez nada de errado. E você? Gritou Jared de volta, virando-se para a figura magra e enfurecida. Você, saia já daqui, ou Deus que me ajude. Jamie fechou os punhos e manteve sua posição. Os punhos de Jared também se levantaram. Fiquei presa no lugar abalada. Como eles podiam gritar um com o outro daquele jeito? Eram uma família. O vínculo entre eles era mais forte do que qualquer laço de sangue. Jared não bateria em Jamie. Ele não podia. Eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Qualquer coisa que chamasse a atenção deles para mim os faria ficar ainda mais furiosos. Por uma vez, Melanie estava mais calma do que eu. Ele não é capaz de ferir Jamie, pensou ela confiantemente. Não é possível. Olhei para eles frente a frente, como inimigos, e entrei em pânico. Nunca deveríamos ter vindo para cá.
Veja como fizemos com que eles ficassem infelizes, queixei-me. Você não podia ter tentado escondê-la de mim, disse Jamie entre os dentes. E não deveria ter batido nela. Uma de suas mãos se descerrou e estendeu para apontar meu rosto. Jared cuspiu no chão. Essa não é a Melanie. Ela nunca vai voltar, Jamie. Esse é o rosto dela, insistiu Jamie. O pescoço dela. Aqueles machucados ali não incomodam você? Jared abaixou as mãos, fechou os olhos e respirou fundo. Ou você sai agora, Jamie, e me dá um pouco de espaço, ou vou fazer você sair. Não estou blefando. Não posso mais lidar com isso, certo? Estou no meu limite. Então, podemos ter essa conversa mais tarde? Ele abriu os olhos novamente, estavam cheios de dor. Jamie olhou para ele e a raiva se esvaiu lentamente de seu rosto. Desculpe, murmurou após um momento. Eu vou, mas não estou prometendo não voltar. Não posso pensar sobre isso agora. Vá, por favor. Jamie encolheu os ombros. Ele deu mais uma olhada inquisidora para mim e então partiu. Sua longa passada rápida, me fazendo ansiar outra vez pelo tempo que eu perdera. Jared olhou para Jeb. Você também, disse em uma voz neutra. Jeb revirou os olhos. Para ser honesto, não acho que você tenha descansado o suficiente. Vou ficar de olho. Vá. Jeb franziu o senho pensativamente. Tudo bem, já vou. Ele começou a descer o corredor. Jeb, gritou Jared atrás dele. Sim. Se eu pedisse que você a matasse, você faria isso? Jeb continuou a andar lentamente, sem olhar para nós, mas suas palavras foram claras. Eu teria que fazê-lo. Sigo as minhas próprias regras. Então, não me peça, a menos que realmente o queira. Ele desapareceu na curva escura. Jared o observou desaparecer. Antes que pudesse voltar seu olhar furioso para mim, mergulhei no meu refúgio e me encolhi no cantinho ao fundo. Capítulo 18. Entediada. Passei o resto do dia com uma breve sessão em silêncio total. Esta exceção ocorreu quando Jeb trouxe comida para Jared e para mim várias horas depois, quando pôs a bandeja ao lado da entrada da pequenina caverna. Ele sorriu para mim, como quem se desculpa. Obrigada, sussurrei. De nada, disse-me ele. Ouvi Jared resmungar irritado com um pequeno intercâmbio. Foi o único som que ele emitiu o dia inteiro. Eu tinha certeza de que ele estava lá fora, mas em momento algum houve mais que uma respiração audível para confirmar esta convicção. Foi um dia muito longo, cheio de cãibras e muito insípido. Tentei todas as posições que pude imaginar, mas não consegui um jeito de esticar-me inteira, confortavelmente de uma só vez. A base das minhas costas começou a latejar constantemente. Melanie e eu pensamos um bocado sobre Jamie. Estávamos principalmente preocupadas de tê-lo prejudicado por termos vindo até aqui, de o estarmos machucando agora. O que era o cumprimento de uma promessa em comparação com isso? O tempo perdeu o significado. Podia ser o pôr do sol, podia ser o alvorecer. Eu não tinha referências aqui enfiada na terra. Melanie e eu esgotamos nossos tópicos de discussão. Folheamos rápida e apaticamente nossas memórias conjuntas, como se mudássemos de canal de TV sem assistir a nada em particular. Tirei uma soneca uma vez, mas não consegui pegar no sono de verdade por estar muito desconfortável. Quando Jeb finalmente voltou, eu poderia ter beijado seu rosto curtido. Ele se inclinou em minha cela com um sorriso a lhe esticar as faces. Tá na hora de outro passeio? Perguntou-me ele. Concordei ansiosamente. Deixe que eu levo, rosnou Jared. Dê-me a arma. Hesitei desajeitadamente, agachada na entrada de minha caverna, até Jeb acenar com a cabeça para mim. Vai em frente, disse-me ele. Subi para sair, rija e oscilante, e peguei a mão que Jeb ofereceu para me equilibrar. Jared fez um ruído de revolta e virou o rosto.
Estava segurando a arma bem firme, os nós dos dedos esbranquiçados sobre o cano. Não gostei de vê-la nas mãos dele. Incomodou-me mais do que incomodava com Jeb. Jared não foi condescendente comigo como Jeb tinha sido. Ele saiu a passos largos pelo túnel escuro, sem esperar que eu o alcançasse. Foi difícil. Ele não fazia muito barulho e não me guiou, de modo que tive que andar com uma das mãos na frente do rosto e outra na parede, tentando não ir de encontro à pedra. Caí 2 vezes no chão irregular, embora não tenha me ajudado. Ele esperou até eu ver que eu estava novamente de pé, para continuar. Uma vez andando rápido, por uma parte mais reta do tubo, cheguei perto demais e minha mão estendida tocou as costas dele, tateando a extensão de seus músculos antes de eu compreender que não tinha chegado à outra parede. Ele saltou adiante, reclamando sob meus dedos com um sibilo zangado. Desculpe-me, sussurrei, sentindo minhas faces avivarem no escuro. Ele não respondeu, mas apressou o passo de tal modo que ficou ainda mais difícil segui-lo. Fiquei confusa quando finalmente apareceu uma luz diante de mim. Tomamos um caminho diferente. Não era o brilho branco da caverna maior, era menos intenso, pálido e prateado. Mas a fissura estreita por onde tínhamos de passar parecia a mesma. Só quando estávamos dentro do espaço gigantesco e ecoante, compreendi o que estava causando a diferença. Era de noite. A luz que brilhava debilmente, vinda de cima, imitava a luz da lua em vez da luz do sol. Aproveitei a luz menos ofuscante para examinar o teto, tentando esquadrinhar seu segredo. Alto, muito, muito alto acima de mim, uma centena de minúsculas luas emitiam sua luz diluída ao chão distante, baço. As pequenas luas estavam espalhadas em agrupamentos sem critério, algumas mais distantes que outras. Balancei a cabeça. Mesmo podendo olhar diretamente para a luz agora, eu ainda não compreendia. Anda, ordenou Jared com zanga, vários passos à frente. Hesitei e me apressei em segui-lo. Fiquei triste de ter deixado minha atenção vagar. Pude ver quanto o irritava ter de falar comigo. Eu não esperava a ajuda de uma lanterna quando chegássemos à câmara e os rios. E, de fato, não a recebi. A câmara também estava baçamente iluminada. Então, como a caverna grande, mas só com umas 20 e poucas luas aqui. Jared cerrou os dentes e ficou olhando fixo para o teto, enquanto eu andava hesitantemente para o lugar onde ficava a piscina escura. Imaginei que se tropeçasse e caísse na ameaçadora nascente ardente subterrânea, Jared provavelmente veria o acontecimento como uma intervenção do destino. Acho que ele ficaria triste, discordou Melanie, enquanto eu margeava com cuidado a sala de banho escura, pertinho da parede. Se nós caíssemos. Duvido. Ele pode se lembrar da dor de perder você da primeira vez, mas ficaria contente de eu desaparecer. Porque não conhece você, sussurrou Melanie, e então desapareceu, como se subitamente estivesse exausta. Fiquei paralisada como estava surpresa. Não tinha certeza, mas senti como se Melanie tivesse me feito um elogio. Andá logo, vociferou Jared da outra câmara. Andei tão depressa quanto a escuridão e meu medo permitiam. Quando retornamos, Jeb estava esperando ao lado da lâmpada azul. A seus pés havia 2 cilindros empelotados e 2 retângulos irregulares. Eu não os havia notado antes. Talvez ele tivesse ido buscá-los enquanto estávamos fora. Você vai dormir aqui hoje? Ou vou eu? Perguntou Jeb a Jared num tom casual. Jared olhou para as formas aos pés de Jeb. Eu vou, respondeu ele bruscamente. E só preciso de um colchonete. Jeb ergueu uma sobrancelha espessa. Ela não é uma de nós, Jeb. Você disse que era comigo, então não se meta. Ela é tão pouco um animal, garoto. Você não trataria um cachorro assim. Jared não respondeu, os dentes trincados.
Eu nunca o tomei por um homem cruel, disse Jeb suavemente. Mas pegou um dos cilindros, enfiou o braço na alça e jogou sobre o ombro. Em seguida, meteu um retângulo, um travesseiro debaixo do braço. Desculpe lá, querida, disse ele ao passar por mim, acariciando meu ombro. Pare com isso, resmungou Jared. Jeb deu de ombros e saiu lentamente. Antes que ele sumisse, me apressei em sumir dentro de minha cela, escondendo-me num canto mais escuro, encolhendo-me numa bolinha apertada que esperei fosse pequena demais para ser vista. Em vez de vigiar silenciosa e invisivelmente no túnel exterior, Jared estendeu o colchonete diretamente na boca de minha prisão. Ele apalpou o travesseiro umas poucas vezes, possivelmente para deixar bem claro que tinha um. Deitou-se na esteira e cruzou os braços sobre o peito. Essa era a parte dele que eu podia ver pelo buraco. Só os braços cruzados e metade da barriga. A pele dele tinha o mesmo bronzeado dourado que povoava meus sonhos nos últimos 6 meses. Era bem estranho ter esta parte de meu sonho materializada a menos de 1,5 metros de mim. Realidade palpável, surreal. Você não vai poder passar por mim furtivamente, advertiu-me ele, sua voz mais suave que antes. Se tentar, ele bocejou, eu mato você. Não respondi. O aviso me aturdiu como se fosse um insulto. Por que eu tentaria passar furtivamente por ele? Aonde eu iria? Para as mãos dos bárbaros que esperavam por mim lá fora, todos desejosos de que eu fizesse exatamente esse tipo de tentativa estúpida. Ou supondo-se que, de algum modo, eu conseguisse passar às escondidas, voltaria para o deserto, que quase me assara até a morte da última vez que eu tentara atravessá-lo. Eu me perguntei o que ele achava que eu era capaz de fazer. Que plano ele pensava que eu poderia estar engendrando para subverter seu pequeno mundo? Eu parecia assim tão poderosa. Não era claro o quanto eu estava pateticamente indefesa. Deu para ver quando Jared adormeceu profundamente, porque ele começou a ter umas contrações, iguais às que Melanie se lembrava de vê-lo ter. Ele só ficava irrequieto ao dormir, quando alguma coisa o perturbava. Observei seus dedos se cerrarem e se abrirem, e me perguntei se ele não estaria sonhando que eles estavam em volta do meu pescoço. Os dias se seguiram. Talvez uma semana. Era impossível manter registros. Foram muito calmos. Jared era como uma parede de silêncio entre mim e tudo mais no mundo, bom ou mal. Não havia nenhum som, exceto o da minha respiração, de meus próprios movimentos. Não havia nenhuma vista, exceto a caverna escura à minha volta, o círculo de luz branca, a bandeja familiar com as minhas rações, os vislumbres breves e roubados de Jared. Não havia tato, exceto das pedras contra minha pele. Não havia sabor, exceto da água amarga, do pão duro, da sopa insípida, das raízes lenhosas. E, infindavelmente, era uma combinação muito estranha. Terror constante, desconforto físico doloroso e persistente e monotonia excruciante. Dos 3, o tédio mortal era o mais difícil de aguentar. Minha cela era uma câmara de privação sensorial. Juntas, Melanie e eu nos preocupamos de estarmos ficando loucas. Nós duas ouvimos uma voz em nossa cabeça, salientou ela. Isso nunca é bom sinal. Nós vamos esquecer como falar, preocupei-me eu. Quanto tempo faz que alguém falou conosco pela última vez? Há 4 dias você agradeceu a Jeb por nos ter trazido comida, e ele disse que não era por nada. Bem, acho que foi há 4 dias. 4 longas dormidas atrás, pelo menos. Ela pareceu suspirar. Pare de roer as unhas. Eu levei anos para deixar esse hábito. Mas unhas compridas que arranhavam estavam me incomodando. Eu não acho que realmente tenhamos de nos preocupar com maus hábitos a longo prazo.
Jared não deixou Jeb nos trazer comida outra vez. Em vez disso, alguém a trazia até o final do corredor e Jared a apanhava. Era a mesma coisa. Sopa, pão e legumes, 2 vezes por dia. Às vezes havia umas coisas extras para Jared, comidas acondicionadas cujas marcas eu reconhecia. Red Vines, Snickers, Pop-Tarts. Tentei imaginar como os humanos teriam posto a mão naquelas iguarias. Eu não esperava que ele compartilhasse, claro que não, mas me perguntava se ele não estaria pensando que eu achasse isso. Uma das minhas poucas diversões era ouvi-lo comer suas refeições, porque ele sempre fazia de modo muito ostensivo, talvez com alguma malícia, como fizera com o travesseiro na primeira noite. Uma vez, Jared abriu lentamente um pacote de Cheetos, cheio de ostentação como sempre. E o cheiro forte do falso queijo em pó se espalhou pela caverna, delicioso e irresistível. Ele comeu devagar, deixando-me ouvir cada distinta mastigação. Meu estômago roncou alto e eu ri para mim mesma. Eu não ria havia muito tempo. Tentei me lembrar da última vez e não consegui. Só daquele estranho acesso de histeria macabra no deserto, que não conta como risada. Mesmo antes de chegar aqui, não houvera muita coisa que eu achasse engraçada. Mas por alguma razão, aquilo me pareceu hilariante. Meu estômago ansiando aquele pequeno Cheetos. E eu ri outra vez, um sinal de loucura, certamente. Não sei como minha reação o ofendeu, mas ele se levantou e desapareceu. Depois de um longo momento, pude ouvi-lo comendo Cheetos outra vez, mas de longe. Espiei para fora do buraco e vi que ele estava sentado nas sombras no finalzinho do corredor, de costas para mim. Botei a cabeça para dentro, temendo que ele pudesse se virar e me pegar olhando. Dessa ocasião em diante, ele passou a ficar no final do corredor mais tempo possível. Só à noite se deitava diante de minha prisão. 2 vezes por dia, ou melhor, 2 vezes por noite, pois ele nunca me pegava quando os outros estavam por perto. Eu andava até a câmara com os rios Era um acontecimento, apesar do medo, já que era a única hora em que eu não estava arqueada nas posições inaturais que minha pequena caverna me impunha. Cada vez que eu tinha de rastejar de volta para dentro, era mais difícil que a anterior. 3 vezes naquela semana, sempre nas horas de sono, alguém veio nos controlar. A primeira vez foi Kyle. O pulo repentino de Jared, levantando-se, me acordou. Saia daqui, avisou ele, empunhando a arma em prontidão. Só conferindo, disse Kyle. Sua voz estava longe, mas alta e áspera o bastante para eu ter certeza de que não era seu irmão. Um dia você pode não estar aqui. Pode estar dormindo muito profundamente. A única resposta de Jared foi armar o cão da espingarda. Ouvi a risada de Kyle diminuir pouco a pouco à medida que se afastava. As outras 2 vezes não identifiquei quem era. Kyle outra vez, talvez Ian, ou ainda alguém cujo nome eu desconhecia. Tudo o que eu sabia é que 2 outras vezes fui acordada pelo pulo de Jared se levantando com a arma apontada para o invasor. Palavras não foram mais trocadas. Quem quer que estivesse só conferindo, não se deu ao trabalho de conversar. Quando foram embora, Jared voltou à sua posição e dormiu rapidamente. Levava um bocado até eu acalmar meu coração. Na 4ª vez, aconteceu algo novo. Eu não estava completamente adormecida quando Jared acordou, inclinando-se num movimento rápido. Ele se levantou com a arma nas mãos e uma imprecação nos lábios. Calma, murmurou uma voz à distância. Eu venho em paz. Seja lá o que estiver vendendo, eu não estou interessado, rosnou Jared. Só quero conversar. A voz se aproximara. Você está enterrado aqui, perdendo discussões importantes. A gente está sentindo falta da sua visão das coisas. Com certeza, disse Jared sarcasticamente. Ah, abaixa essa arma. Se eu estivesse querendo briga com você, teria vindo com 4 caras dessa vez.
Houve um silêncio rápido, e quando Jared voltou a falar, sua voz tinha uma ponta de humor negro. Como vai seu irmão ultimamente? Perguntou Jared. Pareceu gostar de perguntar aquilo. Provocar a visitante relaxou-o. Ele se sentou e refestelou-se contra a parede, que defrontava parcialmente minha visão. À vontade, mas com a arma ainda pronta. Meu pescoço doeu, parecendo compreender que as mãos que o tinham apertado e contundido estavam bem ao lado. Ele continua irritado por causa do nariz, disse Ian. Bem, não é a primeira vez que o quebram. Vou dizer a ele que você falou que sente muito. Eu não sinto. Eu sei. Ninguém jamais lamenta bater em Caio. Eles riram baixinho juntos. Havia uma atmosfera de camaradagem que parecia fantasticamente deslocada com Jared segurando a arma vagamente apontada na direção de Ian. Por outro lado, os laços que foram forjados naquele lugar desesperado deviam ser muito fortes, mais estreitos que sangue. Ian sentou-se no colchonete ao lado de Jared. Eu podia ver sua silhueta de perfil, a forma escura contra a luz azul. Notei que o nariz dele era perfeito, reto, aquilino, o tipo de nariz que eu tinha visto em fotografias de esculturas famosas. Isso significaria que os outros o achavam mais suportável que o irmão cujo nariz era quebrado frequentemente? Ou que ele se esquivava melhor? Então, o que você quer, Ian? Não é só um pedido de desculpas para Caio, eu suponho. Jeb lhe contou. Não sei sobre o que está falando. Eles desistiram das buscas, até mesmo os buscadores. Jared não comentou, mas pude sentir uma tensão súbita no ar em volta dele. Mantivemos vigilância estreita, atrás de alguma mudança de atitude, mas eles nunca pareceram muito ansiosos. A busca nunca se afastou da área aonde abandonamos o carro. E nos últimos dias ficou claro que estavam procurando um corpo em vez de um sobrevivente. 2 noites atrás, então, a gente deu sorte. O grupo de busca deixou lixo ao ar livre e um bando de coiotes atacou o acampamento. Um deles estava voltando tarde e surpreendeu os animais. Os coiotes atacaram e arrastaram o buscador uma boa centena de metros deserto adentro, antes de o restante do grupo ouvir seus gritos e chegar para salvar. Os outros buscadores estavam armados, é claro. Eles espantaram os coiotes facilmente e a vítima não estava seriamente ferida, mas o incidente parece ter respondido a todas as perguntas sobre o que pode ter acontecido com a nossa hóspede aqui. Eu me perguntei como eles foram capazes de vigiar os buscadores que procuravam por mim, de ver tanta coisa. A ideia fez com que eu me sentisse estranhamente exposta. Não gostei da imagem que formei em minha mente. Humanos invisíveis vigiando as almas que eles detestam. O pensamento fez a pele de minha nuca formigar. Então, eles fizeram as malas e foram embora. Os buscadores desistiram de procurar. Todos os voluntários foram para casa. Ninguém mais procura por ela. O perfil dele se virou para mim e me abaixei, esperando que estivesse escuro demais para me verem aqui dentro, que, como o rosto dele, eu só aparecesse como uma forma escura. Imagino que ela tenha sido declarada oficialmente morta, se é que eles registram essas coisas de modo como fazemos. Jeb está dizendo, eu não falei, para qualquer um que fique por perto tempo suficiente para ouvi-lo. Jared murmurou alguma coisa incoerente. Só pude compreender o nome de Jeb. Então ele suspirou fundo e expirou e disse, tudo bem então, acho que acabou. É o que parece. Ian hesitou um momento e então acrescentou. A não ser bem... Bem, provavelmente não é nada. Jared ficou tenso outra vez. Ele não gostava de suas informações fossem editadas. Continue. Ninguém, a não ser Caio, pensa muito nisso e você sabe como ele é. Jared grunhiu sua aprovação.
Você tem o melhor instinto para esse tipo de coisa. Eu queria sua opinião. É por isso que estou aqui, arriscando minha vida para entrar em uma área restrita. Disse Ian prosaicamente. Então, sua voz ficou absolutamente séria outra vez. Sabe, há uma outra, uma buscadora. Não há nenhuma dúvida. Ela usa uma Glock. Levou um segundo para eu entender a palavra empregada. Não era uma parte familiar do vocabulário de Melanie. Quando entendi que ele estava falando de um tipo de arma, o tom de desejo e inveja na voz dele me fez sentir ligeiramente enojada. Caio foi o primeiro a notar como essa que estou falando se destacava. Ela não parecia importante para os outros. Certamente não participava do processo de tomada de decisão. Ah, ela tinha muitas sugestões, pelo que pudemos ver, mas ninguém parecia dar bola. Quisera pudéssemos ouvir o que estavam dizendo. Minha pele formigou ansiosamente outra vez. De qualquer maneira, continuou Ian, quando cancelaram as buscas, ela não ficou feliz com a decisão. Você sabe como os parasitas são sempre tão amáveis, não sabe? Pois foi estranho. Foi o mais perto que já vimos eles chegarem de uma discussão. Não uma discussão de verdade, porque nenhum dos outros contra-argumentou, mas a que ficou frustrada certamente parecia estar brigando com eles. O grupo principal de buscadores desconsiderou e todos foram embora. E quanto a tal que ficou frustrada? Perguntou Jared. Ela pegou um carro e foi até a metade do caminho de Fênix. Então voltou para Tucson. Aí dirigiu para o oeste outra vez. Ainda procurando. Muito confusa. Ela parou naquela loja de conveniência perto do pico. Falou com o parasita que trabalha lá, apesar de ele já ter sido interrogado. Grunhiu Jared. Ele estava interessado agora, concentrado no quebra-cabeça. Aí, ela fez uma caminhada subindo a montanha. Coisinha idiota. Devia estar queimando vida, viva, vestida de preto da cabeça aos pés. Um espasmo atingiu meu corpo, colando-me contra a rocha. Minhas mãos se ergueram instintivamente para proteger meu rosto. Ouvi um grito agudo ecoar no pequeno espaço, e só depois que se dissipou, compreendi que fora meu. O que foi isso? Perguntou Ian, a voz abalada. Olhei entre os dedos para ver ambos os rostos inclinados para mim, pelo buraco. O de Ian estava no escuro, mas parte do de Jared estava iluminado, seus traços duros como pedra. Eu queria ficar imóvel, invisível, mas tremores que eu não conseguia controlar percorriam violentamente a minha coluna. Jared afastou-se e voltou com uma lâmpada nas mãos. Vejo os olhos dela, murmurou Ian. Estão assustados. Dava para ver a expressão de ambos agora, mas só olhei para Jared. Seu olhar estava firmemente concentrado em mim. Imaginei que ele estivesse pensando sobre o que Ian tinha dito, procurando o que causara meu comportamento. Meu corpo não ia parar de tremer. Ela não vai desistir nunca, murmurou Melanie. Eu sei, murmurei de volta. Quando nossa aversão se transformou em medo. Meu estômago se embrulhou e contraiu. Por que ela não podia me deixar morrer, como os outros haviam deixado? Quando eu estiver morta, ela vai continuar a me procurar? Quem é a buscadora de preto? Berrou Jared para mim. Meus lábios tremeram, mas não respondi. O silêncio era mais seguro. Eu sei que você pode falar, rosnou Jared. Você falou com Jeb e com Jamie, e agora vai falar comigo. Ele subiu na entrada da caverna, reclamando surpreso do quanto tivera de se apertar para consegui-lo. O teto baixo o obrigou a se ajoelhar, e isso não o deixou feliz. Deu para perceber que ele preferia voltuar-se sobre mim. Eu não tinha para onde fugir. Já estava encurralada no canto mais fundo. A caverna mal tinha espaço para nós dois. Dava para sentir a respiração dele em minha pele. Diga-me o que sabe, ordenou ele.